Um momento para um encontro com o escritor e pensador Paulo Coelho. Muitos telespectadores perguntaram, e agora Paulo Coelho responde: existe vida após a morte? E todo o meu tipo de busca espiritual, a partir de um certo momento da minha vida, foi feito através de caminhos sagrados, né? Então, na verdade, a palavra pecado, por exemplo, ela vem de pé defeituoso. É curioso porque sempre a ideia de andar, de se locomover, ela está ligada com a ideia de você buscar e chegar a alguma coisa. Na verdade, existe vida após a morte? Nós estamos andando para onde? Nós estamos querendo chegar em que ponto? Evidente que existe vida após a morte. Quanto a isso, eu tenho a minha experiência pessoal para dizer isso, mas vocês, evidentemente, não precisam acreditar na minha experiência pessoal. Agora, vocês têm que acreditar numa coisa. O que vocês estão fazendo aqui agora, nesse momento? Quer dizer, por que vocês estão vivos em 1990 e não em 1730 ou em 1274, entendeu? Qual exatamente o teu papel nesse momento? Qual a tua missão nessa terra? Por que você consegue imaginar Deus, vida e morte? O ser humano, ele é o único animal que conhece o fato que vai morrer. Todos os outros animais, eles sabem disso por instinto, mas eles nunca pensam na possibilidade de morrer. Eles morrem e acabou. Quando você encara a morte, na verdade a morte é um caminho, a morte é um salto. Eu falei num programa passado que tudo está em movimento, também o ser humano está em movimento. A nossa alma, ela requer constante aperfeiçoamento. Se vocês repararem como é que a gente custa se acostumar com o corpo, como é que a gente não tem uma relação muito boa com o nosso corpo, como é que a gente anda tenso na rua, é porque a gente ainda não chegou ao ponto, ainda não chegou ao, vamos dizer assim, ao corpo sutil que todos nós deveríamos ter. Então nós estamos sempre em transformação. Essa transformação envolve, você queira, quer não, mergulhos no desconhecido. Um desses mergulhos é a morte. Existem outros mergulhos. Você, numa mesma vida, você pode morrer várias vezes. Você pode viver várias vezes, várias existências num período de 40, 50 anos. Mas, na verdade, a morte é o teu encontro com a tua essência. E não há por que ter medo. A única coisa realmente que pode te assustar é o momento em que você deixou de viver e que você não morreu. Realmente todas as pessoas iniciadas conhecem isso, que se chama o in-between, se chama, enfim, o espaço em que você ainda está preso às coisas do mundo, ainda não entrou nas coisas do espírito. Aí ficam as almas penadas, aí ficam as pessoas que tinham um apego muito grande por esse mundo e tudo. Mas se você tem uma vida plena, se você viveu tudo que você tinha que viver aqui, combateu o seu bom combate, entende? Manteve a sua fé, você passa por esse pequeno período assustador, que é a hora que você deixou de viver e o momento em que você vai morrer, né? E você passa por esse território de ninguém, por essa terra de ninguém, e vai se encontrar novamente com a luz, e tornará a voltar, e assim até onde? Não sei, ninguém sabe. Até hoje os grandes místicos do mundo não responderam, mas eu acho que aí é que está a grande aventura de viver e morrer muitas vezes. Vamos saber como ele define a felicidade. A felicidade é uma coisa muito engraçada do ser humano. Normalmente todos nós somos felizes à nossa maneira, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu acho que, eu pessoalmente, eu não tenho nenhum anseio da felicidade em si. Eu sou muito mais uma pessoa contente do que propriamente feliz, porque eu acho que a felicidade é quase um estado de parar o teu movimento interior. Mas, de qualquer maneira, ela é a nossa cenoura, a cenoura que a gente precisa ter na frente em busca dela. Acontece que nós sempre colocamos ela, como diziam os velhos poetas brasileiros muito bons, nós sempre colocamos longe da gente. E, na verdade, ela é o momento presente, ela é aquele instante em que você está junto de você, em que você enfrenta você mesmo, em que você é capaz de criar um momento melhor. Somando esses momentos melhores, você é capaz de ter uma vida muito melhor. Agora, é curioso quando eu digo que todo mundo é feliz, é porque todo mundo, no fundo, tem
a sua escolha e faz aquela escolha e, baseado nessa escolha, traça a sua vida. E o seu padrão de felicidade nem sempre é o padrão dos outros. Nem sempre, aliás, você reconhece que é feliz com aquilo que você escolheu. Eu me lembrei de uma história que é a seguinte: era um sujeito que todo dia ele trabalhava numa fábrica e ele, todo dia, na hora do almoço, ele abria a sua marmita e tirava lá de dentro e dizia: de novo, sanduíche de atum, não aguento mais. Aí comia o sanduíche de atum e no dia seguinte ele abria a sua marmita: sanduíche de atum, eu não aguento sanduíche de atum. E comia de novo aquele sanduíche de atum. E assim passaram-se 2 ou 3 semanas com ele todo dia sentando na hora do almoço e reclamando do sanduíche de atum, até que um dia um vizinho de mesa dele ali no refeitório disse: ô meu amigo, já que você não gosta de sanduíche de atum, por que você não pede a sua mulher para você trocar o sanduíche? Ele disse assim: mas que mulher? Eu sou solteiro, sou eu que faço meu sanduíche. Na verdade, eu acho que essa história é muito ilustrativa. No fundo, a gente está tendo exatamente aquilo que a gente criou para a gente. Todo mundo, vamos dizer assim, mágico que cerca a gente, ele tem seus referenciais próprios. As pessoas sempre se interessam muito, por exemplo, por viagem no tempo. Viagem no tempo para saber quem foi, para saber o que fez. Evidentemente que eu já tive muito interesse nisso. No começo, então, da minha caminhada, da minha busca espiritual, eu ficava enchendo sempre o saco do meu mestre: por favor, me faz viajar no tempo, me faz viajar no tempo e tudo. Até que um dia ele disse: vou fazer você viajar no tempo para você parar de me perturbar. É uma coisa muito simples, inclusive. Se eu não tivesse 2 minutos, eu contava, mas é mais ou menos o seguinte: você deita, relaxa, imagina uma catedral, entra nessa catedral, dobra a esquerda, desce por uma escada que tem dentro dessa catedral, vai lá embaixo, encontra uma pessoa, e essa pessoa vai te conduzir a uma biblioteca onde estão todos os livros das suas vidas, das suas muitas vidas. Preste atenção no seguinte: você está usando toda essa imagem lógica da catedral e da caminhada para você poder entrar, dar um salto no campo sem lógica. Então, uma vez eu fui fazer essa viagem do tempo. É uma coisa muito curiosa, não resta a menor dúvida, mas não te acrescenta absolutamente nada. A única coisa que te dá é um pouco mais de fé, é você saber que você já viveu outras vidas. Na verdade, o que importa? Importa o momento presente, a hora que você está aqui e o que você pode fazer aqui. Outra coisa que também é muito perigoso, além de voltar ao passado, que você traz coisas como se você estivesse assim no chão e fosse cavar ali, lá embaixo tivesse incêndio e de repente o fogo passa para o andar de cima. Não faça muito isso, não. Mas outra coisa também muito perigosa é ir para o futuro. Porque quando você vai para o futuro através de jogos divinatórios, como as pessoas normalmente usam, né? Você está trazendo o futuro para o presente, preste atenção a isso. Você está trazendo e você está misturando ele com as coisas do presente. Então você está interferindo sem querer num futuro que seria bom ou seria ruim, enfim, mas você está interferindo nele no presente. Concentre-se no presente, concentre-se nesse momento aqui e agora, porque é aqui e agora que você vai resolver todas as suas coisas. Todos os grandes místicos do mundo, normalmente, esses que iam para o deserto, ou esses que, enfim, ficavam nas cidades, entravam em conventos e tudo, a preocupação deles qual era? Era se libertar da maneira que eles viam as coisas para descobrir uma maneira nova de ver. É essa a grande experiência extraordinária. Não é ficar viajando nem para o passado, nem querendo saber do felicidade. A felicidade é uma conquista. Talvez existam algumas, vamos dizer assim, fórmulas, algum comportamento comum que todo mundo que busca a felicidade tem que estar atento. Talvez o mais importante comportamento a esse respeito seja a pessoa se permitir correr riscos. Correr riscos é uma coisa que todos nós temos sempre um pouco de medo, porque a gente, de uma maneira ou de outra, a gente cria a nossa estrutura, a gente faz a nossa casa, a gente constrói a nossa estrada, a gente planta o nosso jardim, o seu pocinho e tudo, e chega a determinado momento que você sente que você tem que avançar naquilo, você tem que ir além, e você diz assim: não, talvez eu fique feliz se eu permanecer sempre aqui.
A vida é movimento, tudo está em movimento. As estrelas estão em movimento, o céu está em movimento, os carros na rua estão em movimento e o homem também está em movimento. Então, isso me lembra uma história, uma parábola que Jesus contou certa vez, a parábola dos talentos, acho que todo mundo se lembra bem, mas ele deu 1 talento para uma pessoa, 5 talentos para outra, 10 talentos, que eram moedas, mas também são talentos, né? São capacidades, e foi viajar o senhor. Quando esse senhor voltou, a que tinha 10 tinha, enfim, corrido riscos e aplicado e comprado terras, e ao invés de 10 tinha multiplicado por 20. A outra tinha 5, também correu seus riscos, aplicou e comprou gado, comprou trigo e transformou 5 em 10. E aqui tinha 1, enterrou. Enterrou e disse: Senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa muito severa, que não quer que arrisque e tudo, e está aqui o seu talento que você me confiou. E, na verdade, o senhor amaldiçoou essa que tinha enterrado, essa que, teoricamente, para a gente tinha sido a mais fiel com o dinheiro do senhor, né? O que talvez Jesus queira dizer nessa parábola, entre as muitas coisas que ele disse, é que você, quando tem alguma coisa, você tem que multiplicar essa coisa, você tem que crescer mais ainda. A felicidade não é aquele momento da casinha com seu pocinho, com a sua cerquinha cheia de flores. Na verdade, a felicidade é esse movimento que você faz em busca de um novo passo, né, em busca de uma aventura da tua própria alma, porque você, feito o céu, feito as estrelas, feito os carros nas ruas, também você está em movimento. Paulo Coelho. Você tem um processo de aprendizado longo. Esse nosso processo de aprendizado longo, ele vai através de muitas experiências e de muitas vidas. Esse processo de experimentar e de crescer em direção a um ponto misterioso, ele não acaba com a morte e ele não começa com o nascimento. Nós somos eternos. Nós giramos dentro dessa grande roda cósmica. Evidentemente, nunca vamos descobrir o verdadeiro motivo de, enfim, por que essa roda gira, mas tudo que a gente tem que fazer é humildemente participar desse mecanismo, participar procurando viver com a maior intensidade aquilo que lhe foi dado a viver nessa vida. Então, a reencarnação, o processo de reencarnação, que inclusive está presente na Bíblia, está presente em todos os livros sagrados, o processo de reencarnação é uma coisa que está dentro desse processo. Ou seja, nada acaba e nada começa. Ora, você não pode dizer, sim, isso é verdade, ou assim, isso é mentira. Todos nós temos a possibilidade de perceber quem nós já fomos. Dificilmente a gente pode perceber quem nós seremos, apesar do tempo ser uma ilusão, mas nós temos capacidade de perceber isso, embora isso seja uma coisa absolutamente contraindicada do ponto de vista da magia, por exemplo. Você tem que estar localizado no momento presente. Agora, sempre se pergunta muito, se traz as maldições da vida passada para o presente? Não. Não existe isso. O que existe é que em cada vida você está melhor. Evidente que se você matou 10 na vida passada, nessa você mata 9. Você melhorou 1. Daqui a pouco você está matando só 1 e daqui a pouco você não mata mais ninguém. Mas você cresce dentro desse processo. O mundo é evolução. A busca espiritual é uma busca evolutiva, é uma busca de você sair de um ponto e chegar a outro melhor, maior, mais puro e mais perfeito. Então, é muito, vamos dizer assim, desaconselhável ficar pensando em reencarnação, porque a gente está colocando no passado as nossas culpas, a gente está achando que certas coisas que acontecem nessa vida é um problema, enfim, de o que aconteceu no passado. Não. Nessa vida você está melhor do que você estava no passado, pode ter certeza. E dependendo do que você fizer agora, você vai estar melhor no futuro. Preocupe-se com aqui e agora, não pense se já existiu ou não, e dê o melhor de si. Porque você dando o melhor de si, evidentemente, que a vida vai lhe dar o melhor de si e você vai dar um grande passo qualitativo na sua próxima vida, onde todos nós vamos nos encontrar, né?